Olá pessoal do Café com Leitura e Você, bem-vindos novamente aqui. Vamos agora começar o nosso capítulo número 4. Muito obrigada mais uma vez por estar comigo e quero pedir a você, por favor, que ainda não está inscrito neste canal, faça-o agora, se inscreva, clica no sininho para você não perder nada do que se passa por aqui. Você vai ser notificado automaticamente todas as vezes que a gente subir um novo vídeo e, se for possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Muito obrigada e vamos lá à nossa aventura. Por que você o deseja? A vida cristã, em todos os seus aspectos, intelectual, ético, devocional, relacional, nas explosões de adoração e no testemunho público, é sobrenatural. Apenas o Espírito pode dar início e sustentação a ela. Por isso é que longe dele não se deixam de existir cristãos vivos e congregações vivas, como também deixam de existir quaisquer tipos de cristãos e congregações. J. Packer. Meu palpite é que você adoraria ser cheio de poder sobrenatural do Espírito Santo. E provável que você nem estivesse lendo este livro se não fosse assim. A pergunta que desejo fazer é esta: por quê? Há algum tempo, um homem que estava morrendo de câncer pediu à liderança da igreja que ungisse com óleo e orasse por sua cura. Antes de orarmos, porém, fiz àquele homem uma pergunta que normalmente não faço. Por que você deseja ser curado? Por que quer continuar vivo na terra? O homem e todas as outras pessoas ali presentes pareciam ter ficado um pouco surpresos pelo fato de eu fazer uma pergunta tão brusca. O motivo pelo qual fiz essa sondagem com aquele homem é que na epístola de Tiago somos lembrados de que, com frequência, não recebemos as respostas às nossas orações porque pedimos pelas razões erradas. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Tiago 4:3. Nosso desejo de viver deve ser baseado na intenção de louvar e glorificar o Deus que, antes de tudo, foi o responsável por nos colocar na terra. Sendo assim, diga com sinceridade: por que você deseja a atuação do Espírito Santo em sua vida? Você quer experimentar mais do Espírito meramente por uma questão de benefício próprio? Quando a resposta é sim, então não somos muito diferentes do mago Simão, que ofereceu dinheiro aos apóstolos para comprar o poder do Espírito Santo. A resposta de Pedro a Simão naquele contexto foi forte: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Atos 8:20. O Espírito Santo não é uma mercadoria que possa ser comprada ou comercializada de acordo com nossos desejos, nossos caprichos ou mesmo com as necessidades que julgamos ter. Não podemos, de maneira alguma, falar a respeito do Espírito Santo sem entrar na questão das nossas motivações. Nesse exato momento, quero que você pare um pouco de ouvir e passe algum tempo se perguntando o porquê de desejar o Espírito Santo. É para ganhar mais poder? É para seu próprio benefício e propósito? Ou é porque você deseja experimentar tudo quanto Deus tem para a sua vida? E porque você ama a igreja e deseja servir melhor seus irmãos e suas irmãs? O motivo certo, assim como podemos ter nossos propósitos ou desejar a presença do Espírito Santo e seu poder em sua vida, Deus também o faz. O texto de 1 Coríntios 12 nos diz que a cada seguidor de Cristo é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Versículo 7. Como já vimos, essas manifestações, os dons, são realizados pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Versículo 11. Portanto, esses reflexos da presença do Espírito e de sua atividade em nossa vida não têm nada a ver com nossas capacidades naturais e não os recebemos porque o conquistamos por esforço próprio ou fizemos por merecer. Como esses dons são concedidos de acordo com a vontade de Deus e não a nossa,
é preciso deixar claro que não podemos ser usados para nos vangloriarmos nem para a nossa recreação. O Espírito distribui esses dons espirituais a cada pessoa de maneira deliberada, segundo a vontade e os propósitos dele. O propósito mais óbvio e declarado dessas manifestações é a promoção do bem e da edificação da igreja. O Espírito deseja nos usar quando o nosso coração está alinhado com a sua visão. Quando estamos cheios de um amor genuíno pela igreja e quando desejamos ver a igreja crescer em amor por Deus e pelos outros. Em uma escala de 1 a 10, até que ponto você ama a igreja? Quando olha ao redor e vê seus irmãos e suas irmãs, você pensa: eu amo demais essas pessoas e oro para que Deus me capacite de alguma forma a incentivá-las a se aprofundar na jornada com Deus? O Espírito Santo concedeu a você uma capacidade sobrenatural de servir as pessoas que Deus colocou na sua vida. Se Deus se importa tanto com a sua igreja a ponto de dar-lhes essa capacidade espiritual, não seria o caso de você também se importar com ela e usar esse dom para o mesmo propósito? O apóstolo Paulo queria desesperadamente ir para o céu, mas ele se angustiava com essa ideia, pois amava muito a igreja. Seu amor pela igreja era a única coisa que o mantinha vinculado à vida na terra. Ele escreveu: estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Filipenses capítulo 1, dos versos 23 ao 25. Você se identifica com o propósito da vida de Paulo e seu amor pela igreja? Há muita gente buscando o Espírito Santo pelos motivos errados. Atenção! O Espírito Santo trabalha para glorificar Cristo. João 16,14. Mas há muitas pessoas que enfatizam a ação do Espírito para atrair a atenção sobre elas mesmas. A igreja em Corinto era reconhecida por isso. Ela se transformou em um caos porque as pessoas não estavam preocupadas com o aprimoramento da comunidade. Elas estavam tentando usar as manifestações do Espírito para a glória pessoal. Não tinham interesse no que Deus estava fazendo na vida de outras pessoas. Só queriam mostrar o que Deus estava fazendo na vida delas. Essa briga para chamar a atenção resultou em uma enorme confusão, pois todos tentavam falar ao mesmo tempo. 1 Coríntios capítulo 14, dos versos 23 ao 33. Um sinal claro da operação do Espírito Santo é o engrandecimento de Cristo, e não das pessoas. A autoglorificação é algo com que muitos de nós lutamos. Continuo lutando contra meu orgulho, mas Deus tem me ensinado a ver as coisas da perspectiva dele. Quando eu era mais jovem, boa parte de mim ansiava pelo poder de Deus em minha vida, porque eu queria chamar a atenção. Agora desejo o poder de Deus porque não quero chamar a atenção. Jesus diz em Mateus 5,16: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É possível para nós realizar coisas incríveis para o reino e, mesmo assim, levar as pessoas a glorificar o Senhor e não nós mesmos. Isso já aconteceu com você? Ou as pessoas o elogiam pelas boas obras que você realiza? Quando o Espírito Santo opera verdadeiramente, Deus é o único que recebe louvor. Jesus não é o único exaltado. Quando o Espírito operou no dia de Pentecostes, as pessoas sabiam que havia um poder presente que procedia de Deus. É por isso que não saíram daquele lugar dizendo que João era uma pessoa impressionante por ter aprendido uma nova língua em questões de segundo. Eles sabiam que aquilo só poderia proceder de Deus. Oremos para que Deus nos capacite de maneira tão radical que não queiramos a glória. Que as pessoas vejam nossas obras e glorifiquem a Deus. Assim acontece com vocês.
Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. 1 Coríntios 14, 12. Em busca dos milagres. É verdadeiramente impressionante. Tento não usar demais essa palavra, mas acredite, ela funciona muito bem aqui. Quando um milagre acontece, quando você experimenta alguma coisa que não poderia acontecer por meios naturais. Ainda estou para conhecer alguém que nunca quis ver um milagre. Minha preocupação é com o fato de eu conhecer muita gente cuja ansiedade pelos milagres é maior do que o desejo de buscar Deus. Muita gente quer falar sobre coisas naturais, como milagres, curas ou profecias. No entanto, quando nos concentramos nessas coisas de maneira desordenada, logo perdemos o norte. Deus nos chama para buscá-lo e não para buscar as coisas que Ele pode fazer por nós ou mesmo em nosso meio. As Escrituras enfatizam que devemos desejar o fruto, que devemos nos preocupar em ser mais parecidos com o Filho. Deus quer que procuremos ouvir a voz do Espírito Santo e a obedeçamos. O principal de tudo isso nunca foram os milagres por si só. Eles ocorreram quando menos se esperava, quando as pessoas demonstravam fidelidade e se concentravam em servir e amar umas às outras. Deus quer que confiemos nele para providenciar os milagres, quando ele achar que são necessários. Ele não se limita a sair por aí produzindo milagres de uma maneira mecânica, como se bastasse escolher um lugar, fazer a oração certa e pronto. Milagres nunca são um fim em si mesmos. São sempre um meio de indicar e realizar alguma coisa maior. Eu adoraria testemunhar mais milagres, mas quando fazemos deles o foco de nossa energia e atenção, ignoramos as prioridades que Deus nos manda perseguir e impomos nossos próprios desejos ao Senhor. Às vezes chegamos até a lembrar Satanás, que disse a Jesus para saltar do alto templo e realizar um milagre. Claro que Deus poderia ter evitado que Jesus se machucasse ao pular, mas o Filho de Deus se recusou a colocar o Pai à prova, Mateus 4, 7, obrigando-o a realizar o milagre. Deus realiza milagres quando julga adequado e para cumprir seus propósitos. Precisamos fugir da tentação de clamar por milagres que Deus nunca prometeu realizar. Em vez disso, somos convocados a nos concentrar nas prioridades que Ele determinou para nós nas Escrituras e pedir ao Espírito Santo que nos conceda o que Ele achar melhor. Peça a Ele que o capacite de modo sobrenatural a amá-lo, assim como amar os outros. E confiemos em Deus para realizar os milagres para a glória dEle, no tempo dEle e da maneira dEle. Também precisamos identificar sua ação em meio aos nossos afazeres diários. Por exemplo, talvez seja realmente sobrenatural para quem vive hoje no sul da Califórnia não ser materialista. Era comum para mim, ao passar por uma grande experiência de adoração, pedir a Deus que a repetisse na oportunidade seguinte para que eu tivesse de cultuá-lo. Como aquela criança que fica impressionada a ver um truque do mágico, eu orava, faça de novo. Uma coisa que aprendi sobre Deus ao longo dos anos, porém, é que Ele raramente faz de novo. Ele é o Criador, o que significa que é, entre outras coisas, um Deus criativo. Se esperamos que Deus realize determinados milagres ou nos conceda uma experiência em particular, corremos o risco de sucumbir à tentação de manipular ou mesmo forjar experiências sobrenaturais. A questão principal nisso tudo é que somos chamados apenas a buscar Cristo e obedecer-lhe cada dia mais, em vez de buscar as coisas sobrenaturais como um fim em si mesmas. Seguidores ou líderes. Já tentei por várias vezes determinar o que o Espírito Santo deveria fazer. Eu queria direcioná-lo, dizendo a ele o que fazer e quando fazer. A ironia é que o Espírito Santo foi enviado para nos orientar. Desejar o Espírito Santo quer dizer que permitimos a ele que nos guie. Por definição, é ridículo desejar o Espírito para o cumprimento de nossos propósitos.
Ele não é um poder passivo para que podemos manejar de maneira que nos convém. O Espírito Santo é Deus e um ser que exige nossa submissão à sua autoridade para nos orientar. Você deseja mesmo ser guiado por ele? Mesmo as pessoas identificadas como líderes naturais não podem liderar o Espírito. Todos são chamados para se submeter à liderança dele. Creio sinceramente que a maioria das pessoas, mesmo que possa dizer que deseja ser orientada pelo Espírito, sente, na verdade, muito medo dessa realidade. Eu sei, porque sinto. O que isso quer dizer? E se o Espírito Santo pedisse a você para desistir de alguma coisa da qual não está preparado para abrir mão? E se ele levar você a um lugar onde não deseja ir? E se ele disser a você que precisa mudar de emprego? Que precisa mudar de casa? Você está disposto a se render à vontade do Espírito, não importando aonde ele deseja levá-lo? Será que eu estou? O fato é que Deus está chamando. O Espírito Santo está sinalizando. A verdadeira questão é a seguinte: você está pronto para segui-lo? Saberá ouvir a voz de Deus? Sei que, quanto a mim, preferiria ter mais de uma opção quando Deus me pedisse para fazer alguma coisa. Dessa maneira, se eu não gostasse de A ou B, haveria sempre as opções C ou D. Às vezes, é claro, é justamente dessa maneira que o Espírito nos orienta. Pode haver duas opções igualmente boas que Deus nos oferece para que escolhamos uma delas. No entanto, não é assim que o Espírito Santo costuma agir. Ele nos convoca para fazer alguma coisa em particular e temos duas alternativas: obedecer ou não. O mais assustador é que, ao não me submeter e confiar totalmente no Espírito Santo, estou deixando de me submeter e de confiar totalmente em Deus. E isso não é pouca coisa. Todos nós temos de responder a essa pergunta: será que quero guiar o Espírito ou ser guiado por ele? Uau! Fica aqui essa pergunta no ar. E vamos responder, quer dizer, ouvir a resposta do autor no nosso próximo vídeo. Ficamos por aqui, pessoal. Como o capítulo 4 também é um pouquinho maior, a gente sempre divide para não ficar muito cansativo para todo mundo, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!